Olha só, e a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável idealizou uma campanha de sensibilização voltada para os incêndios florestais, principalmente nas áreas de proteção ambiental. APA Campinas, APA do Campo Grande. Infelizmente, ainda assistimos cenas de agressão ao meio ambiente. Então, para falar sobre a iniciativa, o papel da sociedade em denunciar e coibir tal prática, aciona o repórter André Aranha perguntando onde você está e se está tudo bem por aí agora. Seja bem-vindo e bom dia, André. Bom dia para você, Gabriel. Bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Eu estou aqui num local onde houve um incêndio de grandes proporções. A gente vai falar muito a respeito disso aqui no Câmara Total. É importante, de fato, Gabriel, como você disse, que haja conscientização da população, principalmente, nesse período de estiagem, que é maio, junho, julho, agosto, setembro. Porque, olha só, de acordo com o Corpo de Bombeiros, só neste ano de 2021, 590 ocorrências foram registradas. Bom, como eu estava falando, eu estou aqui neste ponto, o Cristiano Ribas, que é o nosso repórter cinematográfico, está mostrando para a gente, que é próximo aqui à rodovia Dom Pedro I, houve de fato um incêndio de grandes proporções. Por isso, quem vai conversar com a gente a respeito desta campanha que você falou e também sobre esse incêndio que aconteceu ontem aqui na cidade de Campinas é o Tenente Simões. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, Tenente. Bom dia, André. Bom dia, Gabriel, no estúdio, aos telespectadores também. Bom, a gente está vendo imagens, não é? Aqui nessa região que é bem próxima à rodovia Dom Pedro I. Então, gostaria que o senhor falasse a respeito deste incêndio, se já sabe a causa, o que de fato aconteceu, Tenente. Esse incêndio, a gente recebeu esse chamado na data de ontem, no fim da tarde, por volta das 10:06 da noite. Não foi possível ainda a gente constatar qual foi o início do incêndio, aonde ele teve início. Mas o que dá para a gente poder informar é que ontem foram 11 bombeiros empregados aqui no combate a esse incêndio. Além dele ser próximo da rodovia Dom Pedro, que pode gerar, às vezes a fumaça pode gerar ali um transtorno para os motoristas, ali principalmente no horário de pico da Dom Pedro. A fumaça aqui chegou a atingir a rodovia. E o detalhe aqui é que também é próximo a um condomínio. Como a gente pode ver aqui, o incêndio chegou bem perto do muro do condomínio. Não se aproximou totalmente porque o condomínio tomou uma medida de proteção que nós chamamos de aceiro. O pessoal acho que vai mostrar ali agora na câmera. Isso, que é aquele corredorzinho que fica ali, Isso, né? Exatamente, Tenente? Aquele corredor ali nós chamamos de aceiro. Que é justamente para as chamas não chegarem às casas dos condomínios, Exatamente, não é? É uma medida de prevenção para evitar que o incêndio chegue até próximo do condomínio. E esse aceiro foi suficiente ontem para evitar com que as chamas chegassem até as casas que estão nesse condomínio fechado aqui próximo à rodovia Dom Pedro? O ponto positivo é que o condomínio se preocupou e realizou aí a confecção desse aceiro. Mas o que a gente pôde perceber ontem é que devido ao tamanho do mato que estava aqui e o tamanho das chamas, esse aceiro ele precisava ter sido maior. Então nós vamos recomendar aqui a esse condomínio que aumente ali o aceiro, que esse tem por volta de 2 metros, pelo que a gente está vendo aqui, para colocar pelo menos uns 6 metros. As chamas não atingiram o muro do condomínio por causa do aceiro, mas o calor e a fumaça chegaram a incomodar alguns moradores. Bom, aquela pergunta básica, no entanto, extremamente importante para quem está em casa assistindo ao Câmara Total. Como evitar queimada, quais as dicas que o senhor pode dar, inclusive, com relação à soltura de balões, que é de fato crime ambiental. Tenente, por favor. Soltura de balões é crime, como você mesmo falou. Então, nós sabemos que é uma tradição no Brasil, nessa época de festa junina, mas é uma tradição que a gente tem que deixar na memória, né? Porque aqueles balões que vão ao céu com o calor do fogo, eles vão cair em algum lugar. Isso aí é extremamente perigoso, isso aí dá início a muitos incêndios florestais. Bom, eu disse no início da minha participação, né, Tenente, que em 2021, 595 ocorrências já foram registradas. Só em Campinas. Só em Campinas, exatamente. E em 2020,
Em 2020, ano passado, portanto, 1.147 ocorrências. São atendimentos de incêndios em pequenos terrenos até grandes fazendas, né? Sim, esse número aí é o número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Campinas. Então tem desde terreno baldio, que é no meio da cidade, pequeno, até grandes fazendas de hectares. Inclusive eu estava falando pro pessoal de casa que nos meses de estiagem, né, o número de ocorrências de incêndio chegam até a dobrar, né, tenente? Então tem que haver, com certeza, uma preocupação maior nesse período, né, que é maio, de maio até setembro. Sim. Não é isso? Para você ter uma ideia, André, dessas 595 ocorrências que você citou aí, mais de 400 delas estão concentradas só nos meses de abril e maio. Então, assim, dessas 595 que o bombeiro atendeu, 411, na verdade, o número exato, foram nos meses de abril e maio, que foi quando começou o período de seca, o período de estiagem. Então, é um período realmente muito crítico para nós. Bom, o Corpo de Bombeiros realiza treinamentos em conjunto com a Defesa Civil de toda a região, né, tenente, para combater o fogo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dessa situação, desse trabalho que é feito em conjunto com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros ele tem uma operação que ocorre todos os anos entre os meses de junho e outubro, que é a Operação Corta Fogo. Ela é voltada especificamente para a prevenção e combate a incêndios florestais. No contexto dessa operação, tem aí treinamentos que nós realizamos com a Defesa Civil, tem campanhas educativas que nós realizamos com a Secretaria do Meio Ambiente, especificamente nesse ano, visando até esse terreno que pegou fogo aqui. O Corpo de Bombeiros está tomando uma iniciativa de convidar os gestores dos condomínios horizontais de Campinas e eventualmente também gestores de condomínios verticais que tenham terrenos próximos, para que a gente faça um treinamento em conjunto, para a gente faça orientações com relação à confecção de aceiros. Então, aproveitando até essa ocorrência aqui, o Corpo de Bombeiros em Campinas, no contexto da Operação Corta Fogo, está tomando essa iniciativa também de fazer essa gestão junto aos gestores de condomínios em Campinas. Bom, e como o Gabriel disse, não é? No início aqui da nossa participação ao vivo, com o objetivo de prevenir incêndios nas áreas verdes de Campinas, principalmente agora, né, tenente, nesse período de estiagem, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está fazendo uma campanha, né, de sensibilização voltada para os incêndios florestais, principalmente aí nas áreas de proteção ambiental. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa campanha, por favor, tenente. O Corpo de Bombeiros ele tem uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Até na semana passada a gente teve uma conversa com o secretário. Na sexta-feira foi feita uma live através das redes sociais aí do Bombeiro e da Secretaria. Então é uma campanha conjunta que participam aí a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, para conscientizar as pessoas a tomar as medidas preventivas relacionadas aí a incêndios florestais. Bom, deixa eu ver se no estúdio da TV Câmara Campinas, o Gabriel Castro, lembrando que a gente está aqui, ó, nesse lugar, pedir para o Cristiano mostrar mais um pouquinho para a gente, porque ontem o incêndio realmente foi de grandes proporções. E é estimado 60 mil metros quadrados. Olha só, 60 mil metros quadrados, então realmente foi um incêndio de grandes proporções aqui na cidade de Campinas. Tem alguma pergunta para o Tenente Simões, que está conosco ao vivo aqui no Câmara Total, Gabriel Castro? Tenho sim. Primeiro Tenente Leonardo Simões, este é um tema antigo, né? Eu acredito que a sociedade sabe das consequências de uma queimada. Destruição da vegetação, redução de biodiversidade, poluição atmosférica, enfim. Então, quando já se sabe das consequências e tais práticas continuam, o que fazer para acabar ou diminuir o que viola uma lei municipal que proíbe incêndios quando ele acontece de forma intencional? Campanha de governo federal, de governo estadual, de governo municipal já é suficiente? Educação nas escolas? Como que a gente pode diminuir e mudar este cenário? Agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês
E assim, tem que ser um esforço conjunto de todas as esferas de governo realmente. A preservação do meio ambiente, ela não diz respeito à prefeitura somente, mas a todas as esferas de governo. Campanhas de conscientização, como você falou, atuar nas escolas. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, tem até um programa chamado Programa Bombeiro na Escola, onde vai um bombeiro nas escolas e, entre outros assuntos, ele cita também essa questão de prevenção de incêndios florestais e outros incêndios também. Então, assim, formação das novas gerações e ações corretivas, ações de combate, como a gente faz com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil. A fiscalização que a prefeitura muitas vezes também faz nos terrenos ali que estão na cidade. Então, todas essas medidas em conjunto, elas vão surtir um efeito. Então, desde atividades educativas, repressão, combate às chamas, educação nas escolas, acho que tudo que você falou aí, não existe uma medida única que vai resolver o problema. São todas essas medidas em conjunto que vai conseguir melhorar a nossa situação. O que é a Operação Corta-Fogo, Tenente? Operação Corta-Fogo, como eu expliquei, ela é uma operação que acontece todos os anos no âmbito do Corpo de Bombeiros. Como a gente já sabe que no período de seca, essas ocorrências de fogo em incêndios florestais, elas aumentam. Então, todos os anos o Corpo de Bombeiros promove essa operação e dentro dessa operação, desse contexto, nós fazemos desde atividades educativas, até mesmo essa entrevista aqui, ela está ocorrendo no âmbito dessa Operação Corta-Fogo. Então, entrevistas, atividades educativas, a atividade operacional de fato do Corpo de Bombeiros. Nós recebemos, por exemplo, uma ferramenta que é a DGEM, que é uma forma do militar se inscrever para trabalhar na sua hora de folga, ampliando a nossa capacidade de atendimento. Para vocês terem uma ideia, nesse período da Operação Estiagem, o bombeiro de Campinas está colocando 3 viaturas a mais por dia, de bombeiros que estão de folga, se inscrevem para poder concorrer a essa escala chamada de DGEM. Ele recebe um retorno financeiro do Estado para isso. Então nós temos 3 viaturas a mais todos os dias, além das outras que já são corriqueiras, para poder fazer frente a esse aumento de demanda de incêndios florestais. Ô, Tenente, a novidade para este ano é o uso do Sistema de Informação em Saúde Silvestre, é isso? Uso de informações, desculpa. Porque em 2020, de maio a setembro, foram 268 focos de queimadas durante a Operação Estiagem em Campinas. Então, todos os anos há, evidentemente, essa evolução no que diz respeito a esta operação. Bom, sim. Tenente, as pessoas que precisarem, acionar... o caminhão passa aqui numa... Não, o programa ao vivo é assim. Impressionante, né? Bom, Tenente, as pessoas que precisam acionar o Corpo de Bombeiros, como que devem proceder? O Corpo de Bombeiros, ele é através do telefone 193. Tá? Nós temos a nossa central de atendimento que fica aqui em Campinas mesmo, ali na Avenida João Jorge, que é o Cobom. Todas as ligações do 93 de Campinas e da região, elas caem ali. Então vai ter um atendente, vai fazer a triagem e dali mesmo vai comunicar com a base de bombeiros mais próxima da ocorrência para poder soltar a viatura e chegar no menor tempo possível. 193 Corpo de Bombeiros, 199 Defesa Civil, 153 Guarda Municipal, são os telefones, né, Tenente, que a população deve entrar em contato quando houver algum problema. Bom, Tenente, tem uma situação, que infelizmente isso ainda acontece, que são os trotes. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, porque atrapalha demais o trabalho de vocês, principalmente nessa época de estiagem, essa época em que os incêndios aumentam e obviamente que esse tipo de situação é algo que vocês certamente convivem já faz muito tempo, mas que atrapalha demais o trabalho do bombeiro, né? Infelizmente isso ainda ocorre, né? Para você ter uma ideia, o nosso Cobom aqui, como eu falei, o Cobom de Campinas, ele recebe uma média de 1.200 ligações por dia, só de ocorrências de bombeiro, tirando a parte do Copom, que é a ocorrência policial. Então, assim, a nossa demanda de ligação é muito grande. Então, um trote que seja no meio dessas ligações, ele vai estar travando a linha telefônica,
Porque nós temos ali uma quantidade de pontos de atendimento que no horário de pico todos funcionam ao mesmo tempo. Então, às vezes, um trote vai estar ocupando uma linha telefônica, ocupando um atendente do Corpo de Bombeiros que poderia estar fazendo um atendimento real, de uma ocorrência de verdade. Então, o trote é um problema que nós convivemos, ele tem se reduzido, mas a gente precisa conscientizar as pessoas de que isso é bastante prejudicial para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Uma entrevista importante. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar? E as pessoas precisam, logicamente, usar o bom senso, né? Eu acho que é importante demais, tem lei para isso, né? O bom senso é fundamental nesse período, né, Tenente? Com certeza, o bom senso. As pessoas, como até o Gabriel falou, essa campanha ela ocorre todos os anos, então não é uma informação reservada. Essa informação com relação ao risco desses incêndios florestais, ela está aí para a população já há muitos anos. Então, todo mundo pode ser um agente de melhora nesse sentido. É isso aí. Muito obrigado, então, ao Tenente Simões, que participou ao vivo conosco no Câmara Total, falando a respeito desse período de estiagem, falando a respeito também desse incêndio que acabou acontecendo ontem na cidade de Campinas, nesse local próximo à rodovia Dom Pedro I. Então, o que a gente pede sempre para a população tem que seguir a lei. Tem uma lei em Campinas, né, que fala a respeito disso. O tenente falou sobre essa situação. E é importante demais usar sempre o bom senso. Não é isso, Gabriel Castro? Bom senso sempre, né, André Aranha? Muito obrigado por todas as informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo aqui com o Câmara Total do primeiro-tenente Leonardo Simões, do Corpo de Bombeiros, falando aí sobre esta campanha Campinas Sem Queimadas no nosso município.